Essa obra que eu estou aqui executando, isso aqui é um reforço de uma estrutura e a gente está executando aqui estaca raiz nessa obra. E é um reforço de fundação, por quê? Porque eu estou tendo uma ampliação da obra, eu vou ter, além de alguns pilares novos que estão sendo feitos, eu também vou ter o reforço dessas fundações que já estão executadas. Então, a gente vai ter essas duas situações. E aí, muitas vezes a gente fica se perguntando qual que é a melhor técnica de reforço de uma fundação. E aí, é aquele negócio, né? Depende. Vinícius, depende de quê? Vamos estudar o caso dessa obra aqui e aí a gente vai entender como o contexto geral. O que nós temos de situação nesse projeto, nessa obra? Nós temos um pé direito, uma altura muito limitada, muito restrita. Não seria possível colocar qualquer máquina nessa obra. Por quê? Porque tem alguns casos de pé direito até mais alto, mas se eu pegar esse lado de cá, o pé direito é baixo. E aí eu vou ter dificuldade para fazer nessa região. Até porque eu tenho fundações. Quer ver? Vem cá, olha aqui, ó. Eu tenho fundações. Por exemplo, o pessoal já quebrou uma parte aqui, ó, que é um ponto onde tem fundação. Ou seja, aqui o meu pé direito é muito restrito, né? Então tem uma dificuldade grande em fazer essas fundações nesse ponto aqui. Então vamos lá. Então, estou numa situação de pé direito reduzido, estou numa situação onde o meu solo tem a presença de água, tá? Essa água que você está vendo aqui, essa lama, esse barro, não é proveniente da própria... Quer dizer, ele até é proveniente, parte do solo, do nível d'água que tem no solo. Mas boa parte dele é porque nesse tipo de perfuração, aqui especificamente, a gente está usando tricone e água. Então a gente está revestindo a estaca raiz e usando tricone com água. Essa mangueira aqui é a mangueira que está jogando água para dentro da perfuração. Nós vamos revestindo essa estaca e simultaneamente ao revestimento a gente também vai triconando para avançar, tá? Então, pé direito reduzido, presença de água. Vinícius, mas por que adotou essa estaca raiz? Por que a gente não poderia adotar outra solução? Ora, eu teria sim algumas limitações nessa obra. Quais seriam as melhores alternativas para essa obra aqui? Estaca raiz é uma delas. Estaca metálica, cravação de perfil metálico é uma possibilidade, porque eu posso vir cravando segmentos de perfil de menor dimensão. Eu posso, por exemplo, cravar um perfil de 2 metros, soldar, cravar outro 2 metros, assim por diante. Inclusive essas estacas, elas não são muito profundas não. Essas estacas que nós estamos fazendo são de diâmetro 25 com profundidades de 12 metros, não são tão grandes, tá? Então eu tenho possibilidade de estaca raiz, tenho possibilidade de perfil metálico. Vinícius, por que eu não faço uma estaquinha broca manual? Ora, eu tenho água. A minha sondagem apontou que a gente tem, além de ter um solo de fragilidade, um solo, uma argila siltosa, mas o meu nível d'água, ele compromete uma solução manual, tá? Então daria. Então, estaca raiz, estaca metálica e a estaca mega. Ora, o que acontece? Essa obra aqui é uma obra que eu tenho tanto reforço dos pilares resistentes, quanto novas fundações. Então, por exemplo, imagina aqui, ó, aqui é um caso. Aqui eu vou ter um pilar novo nascendo. E eu vou ter 2 estacas, tá? Eu vou ter 2 estacas nesse pilar novo. A estaca mega é uma estaca de reação. Logo, eu não vou conseguir ter reação num elemento que não existe. Então a estaca mega, ela só funciona quando eu tenho reação. O que pode ser a reação? Pode ser o próprio bloco de coroamento desse pilar. Então aqui, vamos imaginar que eu tenha lá 4 estacas. Para eu fazer a estaca mega, eu vou usar como reação o bloco dessa fundação, tá? Então a estaca mega, nesse caso, ela não era viável, porque eu tenho tanto pilares novos, quanto reforços de pilares existentes. Agora vamos imaginar
que eu tivesse, sim, somente a necessidade de reforço de fundação dos pilares existentes. Aí é outra história, aí é outro cenário. Se eu tivesse só o reforço, aí a estaca mega poderia ser bem-vinda. Agora, é uma obra que é pequena. Eu não lembro agora exatamente, acho que eram 25 estacas, um pouco mais, 30 estacas nessa obra. Então não faria sentido eu mobilizar uma raiz para fazer 15 estacas e um equipamento de estaca mega para fazer mais 15. Tá certo, adotou-se uma única solução, que foi estaca raiz, e aí a gente está conseguindo resolver o problema dessa obra. Então vamos lá, vamos pensar junto. O meu caso, Vinícius, é um caso onde eu não tenho a presença de água no meu solo. Quais são as alternativas que eu tenho? Bom, aí sim, aí de repente a estaca escavada manual, o cara pode vir com um trado aqui, com um tratorzinho, o cara pode vir com uma máquina elétrica, enfim, consegue resolver. Até esse tipo de máquina aqui, ó, esse tipo de máquina, ela tá com um sistema de estaca raiz, mas isso aqui, existem muitos equipamentos no Brasil que nós temos a estaca escavada acoplada nessa máquina. Poderia ser uma alternativa? Poderia, sem dúvida nenhuma. Então, a estaca raiz, ela só foi escolhida em alternativa à estaca escavada porque ela tem a possibilidade de atravessar o lençol freático. Por quê? Porque ela é revestida. Olha o revestimento lá, foca lá nele lá. Olha lá o revestimento. Aquele revestimento é usado em profundidade, justamente porque eu estou perfurando o solo com água, e se eu não revestir a estaca raiz, ela vai acabar realmente desbarrancando. E aí, certamente é um problema. Então, é muito difícil de afirmar qual é o melhor tipo de fundação para sua obra, por exemplo. Eu estou com um caso de reforço de fundação aqui na minha obra, o que eu devo tomar como solução? Eu acho que você precisa analisar sempre todas as variáveis que compõem esse teu projeto. Que é o quê? Primeiro, analisar, fazer o estudo de solo, fazer uma boa campanha de investigação, fazer uma análise estrutural acerca dos pilares, das cargas, de quanto está chegando em cada fundação, fazer um estudo dos equipamentos locais que existem, porque, por exemplo, vamos imaginar que eu estou numa região que eu não tenho acesso à estaca raiz. Pronto, já é uma solução de fundação que não vai... Opa, que picada aqui. Já é uma solução de fundação que a gente não vai usar assim, geograficamente falando, eu não tenho esse tipo de equipamento na região. O que mais? Custo, Custo. Isso aqui é uma obra que vai se tornar uma obra importante, E ela tem realmente a capacidade de absorver esse custo desse reforço. Porque, vamos e convenhamos, uma estaca raiz de reforço não é barata. Não é um custo simplesmente simples a gente absorver numa obra pequena. Eu recebo muitos projetos de casas, projetos de obras muito pequenas, que simplesmente a pessoa me fala assim, Vinícius, orça para mim esse reforço de fundação em estaca mega, por exemplo. Eu falo, cara, não dá. O molho vai sair mais caro que o peixe. A estaca mega vai custar mais caro do que a própria obra. Então a gente tem que entender os custos. Então, vamos lá, recapitulando. Nós temos que entender a nossa sondagem, entender as nossas cargas estruturais, entender a disponibilidade de máquina, entender o custo, entender a compatibilidade da máquina com o local onde ela está sendo executada, entendendo o pé direito que eu vou ter. Nós já tivemos casos de reforço de fundação de prédios com níveis de subsolo, mais ou menos isso aqui, Vamos imaginar que tem aqui uns... quantos metros, Thiagão? Uns 4 metros? Então tem aqui 4 metros, a gente já teve que colocar a máquina para cravar perfil trilho metálico, para cravar perfil de metro em metro. Tudo depende do caso. Outro detalhe importante, que a gente tem que observar. Olha aqui a bagunça, olha a bagunça. Isso que a equipe ainda fez aqui uma barragem aqui, Criou um contingenciamento de água aqui. Só que é o seguinte, antes de começar essa fundação, eu falei para o cliente assim, cara, essa obra aqui é da Esgarione Engenharia, Falei, Abel, cara, só que é o seguinte,
vai fazer uma lama, meu. Ele falou, Vinícius, não tem problema, porque nós vamos tirar todo o piso, nós vamos fazer toda a reforma, vai ficar só as paredes, pilares e tal. Eu falei, não, então fechou, então não dá nada, então vamos fazer. Só que se, por exemplo, eu tenho uma situação crítica em obra, que eu não posso ter essa lama, problema. A gente já fez muito reforço de fundação em obra industrial, e aí não dá para fazer essa lama. Aí muitas vezes na obra industrial, o perfil metálico é mais interessante do que a estaca raiz, por causa da limpeza na obra. Cara, se eu estivesse cravando perfil metálico aqui, eu não teria toda essa lama. Mas foi uma escolha de projeto, projetista botar a estaca raiz para a obra em função das características, né? Foi uma escolha. Essa obra aqui é até uma obra que eu não fui o projetista, só fui o executor. Tá? Então, são variáveis que a gente tem que analisar na hora de escolher o melhor reforço de fundação. O que é importante que a gente entenda com clareza? Que simplesmente não é possível eu sair executando qualquer tipo de reforço de fundação. A gente tem que entender realmente o caso de obra, para que a gente possa sempre tomar a melhor decisão dentro da nossa obra, dentro do nosso escopo. Veja, trate sempre um bom profissional, contrate sempre uma boa equipe, para que te traga esse tipo de conhecimento e você possa adotar a melhor escolha dentro da sua obra. Falando em reforço de fundação é uma das matérias, uma das disciplinas, dos módulos que nós temos dentro da pós-graduação em Engenharia de Fundações e Contenções, da nossa pós-graduação, onde eu falo, né, desde patologias de fundação até como reforçar, quais são os projetos, quais são os dimensionamentos, né, como é que você calcula um reforço e tudo mais. Fechou? É isso aí. Aqui na obra a gente aprende de verdade, nada como a gente vir no canteiro e aprender em loco como funciona uma execução de estaca raiz. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você possa compartilhar esse vídeo. Aproveita para seguir aqui o nosso canal, o canal do Fundações Sem Complicações no YouTube, um canal onde a gente transmite conhecimento prático, real de obra. Estamos também no Instagram, nos siga no Instagram para você ficar por dentro de tudo que acontece no maior canal de fundações e contenções do mundo. Valeu, até a próxima!